Não, ele desligou agora. Não, não tem problema não. Eu vou gravar, já liguei de novo, tá? Ah, tá. Eu já sei o que é que eu fiz. Bom, mudou tudo A gente, aqui hoje, nesse visual daqui do Skype, aqui, não sei por quê. Ah, o Skype muda toda hora. muda toda hora. Muda toda hora. Eu faço culto com a Lourdinha às quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Ontem mudou tudo. O Skype dela mudou, o meu mudou, É. mudou Bom, tudo. vamos lá então. Tá aparecendo alguma coisa? Só escrito, só gravação, né? Para mim Não, nem a Frânio, aparece mais escrito gravação, aparece só uma bolinha vermelha. para mim está aparecendo a Frânio, está gravando a chamada. Para mim só É. aparece a bolinha vermelha, já sei que você está gravando. É, Tá aparecendo um negócio aqui, mas eu não vou nem mexer, porque de repente eu desligo Apareceu um tudo de novo. negócio preto, escrito que você estava gravando. Aí eu Vamos ver. tirei o negócio preto que estava no meio da tela, aí fica só uma bolinha vermelha ali aparecendo. Aí eu sei que você está gravando, entendeu? é. Por isso que eu sei que você Bom, desligou, porque a bolinha vermelha sumiu dali. vamos então fazer a festa. Quem é o candidato hoje? Amiga Bom, Elisa, quanto tempo que eu não ouço a sua prece? a minha prece é chata, é Eu adoro comprida. ela. Ah, me faz Eu bem. Me adoro faz ela. bem. Ai, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos. Senhor, ouve a nossa voz na nossa súplica nesta noite. Diz tudo onde nós queremos endereçar os nossos mais sinceros pensamentos e intenções ao planeta Terra, aos seus conflitos, às suas diferenças, aos corações endurecidos, cheios de egoísmo, de orgulho, de vaidade e de ambição. A violência que se paga através da violência, a todos os necessitados de alimento, de vestimentas, de amor, de carinho, de compreensão. Todos aqueles que são carentes de companhia, de acolhimento. A todos os nossos irmãos queridos que se encontram enfermos, mais variados tipos de doenças, infecções. A todos aqueles nossos irmãos que são, como nós, tantos outros, vítimas do materialismo, das ambições, das paixões. O estudo esclarece e por isso gostaríamos que muitos estivessem conosco nesta noite, mas pelos mais variados motivos não puderam comparecer. Temos a certeza que as nossas preces, o nosso estudo serão ouvidos por eles mais tarde, em gravações, ou nos seus corações e nas suas mentes. Assim, Senhor, vamos dando início a esse estudo singelo, ao qual todas as semanas nós levamos em definição essa luz que se faz para todo o nosso planeta. Que assim seja, que assim se faça, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, uma boa noite. Hoje nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Ó, Se eu não me engano,
entrando no capítulo 17, né, que está Isso. exatamente a data que eu sofri o acidente, 27 27 de de 10 outubro, outubro. é, né, sexta-feira, de manhã cedo, à noite não houve estudo. E é isso mesmo. Eu estou confundindo então uma coisa. Eu fui operado dia 29 no caso, foi no domingo, eu falo dia 28. Bom, mas vamos ao que interessa. No capítulo anterior, o André Luiz, não se sabe por quê, foi levado a um hospital, né? Ali no plano espiritual ninguém trabalha à toa. Há sempre um porquê, né? Ele não entendeu o porquê, nem nós, né? Nós vamos entender agora que vai falar se alguma coisa sobre isso. Havia uma necessidade de mostrar no plano aqui nosso, físico, né? A questão do desequilíbrio mental, da loucura, né? E que também ele viu companheiros desencarnados lá nos hospícios agindo, né? Mas esses próximos 17, 18, 19, os próximos 3 capítulos, nós vamos compreender bem isso. Nós vamos ter aqui o primeiro livro que o André Luiz vai um pouquinho mais fundo, né? As zonas mais abismais, né? Mais a profundo. Né? Nos outros ele foi andando um pouquinho próximo, agora ele já vai um pouquinho, mas a gente está vendo que cada livro, ele vem passando para a gente didaticamente, né? O trabalho dele, né? Como ele foi se aprofundando para nos trazer as novidades, né? Então é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos hoje estudando o livro No Mundo Maior, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Nós vamos começar o capítulo 17, No Limiar das Cavernas. No livro novo é 219, no livro antigo é... O livro antigo é 219 219. Também? Nossa. Ué, também. que coincidência. É, No primeiro limiar, no momento que a limiar das gente cavernas. conhecia. É, no Vamos limiar lá. das cavernas. Reunidos agora, Calderari e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com sigileza, feitas as saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O que esse cara tá fazendo aí, hein? Né? É. Ele já pode? Tem Você certeza? liberou, Pô, você liberou ele? Já tá. o Ele não vai negócio é que perguntar ele muito, não? fica com... Não, aí Ele não o vai ficar Caldeirão vai dar uma perguntando muito, não. carteirada. Olha só. Pois É, é, o Caldeirão vai dar uma carteirada. Aí a gente já vê que ele tem pistolão, olha só. Ai, O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor, Eusébio, lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. o que eu acho interessante é o seguinte, que a informação vem para a gente compreender uma coisa. Mas, infelizmente, a gente vê que tem muitos livros que vêm falando sobre essas regiões abismais, né? Essas esferas inferiores, e o pessoal vibra com isso, né? Vibra, quer saber detalhes, tal, que o livro é bom, puxa, vi como eu... O intuito da obra né, da obra da espiritualidade é que a gente veja e preocupe para não ir parar lá. E, infelizmente, né, nós
temos uma quedinha por lá. Parece que queremos voltar para lá, né? Não foi suficiente que já passamos por lá. É a impressão que dá. Né? Mas aí o Caldeirão falou, tem pistolão, Eusébio, né? Eusébio. Tá? Vamos lá? Alguém quer falar? A diretora viu bondosa e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, tratando-se de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto em todas as particularidades. E Por quê? Vamos lá. fixou em mim o olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, acrescentou. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Então não é assim, cheguei, quero ir lá não. Não, Tem né? que se preparar. Visita casa cara novo em centro espírita, eu sou médio, trabalhava em tal lugar, fazia isso, fazia aquilo, e que a gente sabe muito bem que não é bem assim. Então essa coisa de hoje nós vamos prestar assistência aos irmãozinhos, vamos retirá-los lá de baixo. Nós não vamos prestar assistência e retirar ninguém lá de baixo, é isso? Não, nós vamos me atrapalhar. Nós vamos ficar esperando eles trazerem para a gente ajudar, é isso? É isso, só pode. Veja bem, os espíritos que vêm na mesa são trazidos de lá, de algum lugar, né? Pesado, até nós. Mas nós não fomos lá tirar, nós só vamos ajudar com o nosso fluido humanizado, vamos dizer assim. Então, a reunião mediúnica, mais uma vez, a gente tem que falar que a reunião é para a gente. Se o irmão Jacó vai falar, o irmão Jacó não, o Guilherme Ribeiro vai falar isso para o irmão Jacó. Aquela reunião que teve meio mediúnica lá no final, mais ou menos no final do livro, no meio do final do livro, que o Jacó fala sobre a questão de doutrinação, né? Aí o Guilherme fala assim, não, Jacó, não é bem assim não, né? Jacó pergunta se esses irmãos têm que ser levados à mesa para serem doutrinados lá, como os médios, os doutrinadores, fossem os bambambam, né, os encarnados. Eu, não, Jacó, não. A gente podia doutrinar eles por aqui mesmo, mas nós vamos para lá para questão de aprendizado. Está lá onde eu voltei isso. Né? Tá no voltei, tá no voltei. Tá. O Guilherme fala que isso é um aprendizado para nós que estamos lendo o livro, que estamos aprendendo. Aí, né, volta lá, aqui atrás um pouquinho, quando fala, né, fala, né, que a necessária ciência do bem viver, ou seja, para a gente ver como é que é, para não cair no mesmo erro. Não é para vibrar, né, como se fosse time de futebol, não. A gente se bota na torcida, né? Achando que o negócio é bonitinho. Tem gente aí querendo até ir para um bloco para desencanar para ajudar lá. Pode se preparar muito aqui, mas lá vai ter que se preparar muito também. Pode ajudar, com certeza, mas tem que também se preparar. Não é chegar lá, eu já estou pronto, não. Ninguém está pronto. Ele pode ajudar pela boa intenção, né? Ele pode ajudar pela boa intenção, pelo amor, pela dedicação, mas que ele está preparado, não está. Se ele vê uma coisa extraordinária, vai cair a vibração dele, vai atrapalhar os outros. Nossa Senhora. Né? O André Luiz mesmo, né? Queria um emprego de médico, né? Mas depois que ele viu, ele se tocou, não, vou para o homem, fazer faxina. Ele foi muito inteligente. Né? Vamos lá? Afagou-me de leve, com uma destra carinhosa, e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas.
É qualquer coisa, né? A gente vê mesmo. Nós entramos na doutrina espírita, bom, falo por mim, tá? Não tem conhecimento de nada. Nada, 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 nada. Aquilo para mim foi um mundo novo que se abriu, né? Eu vi as palestras, eu achava muito legal, mas um dia também achei pensando, né? Pensando, e graças a Deus tinha um grupo pensando igual a mim, pô, porque a gente não estuda, né? E nós chegamos numa faixa lá, na época do Maria Vaz, que não estava tendo estudo nenhum. Era palestra, sessão mediúnica, terça-feira, preces desencarnados, quarto cromo, quinta mediunismo. Quer dizer, não havia. Segunda era aquele negócio lá do, né, os estudos assim, não tinha muito, né, muito a ver com a doutrina, né? E boa noite, prima. Boa noite, gordinho. E, Boa quer noite. dizer, aquela turma tinha sede de conhecimento. Me lembro do mar, é nós, não é isso? A senhora, teve a dona Glória, se prontificou, não. Eu dou a aula para você. Então, foi muito bacana isso da parte dela, foi muito legal. Abriu Boa noite, muito para a família. gente. Boa Boa noite. noite. Abriu muito a nossa visão. Porque não adianta, qualquer coisa na vida que a gente for fazer, a gente tem que se preparar. Aí a gente vai se preparando, vai aprendendo. Chega uma hora, né, que realmente a experiência conta muito mesmo. Então, o que ela está falando aqui, para o seu, né, realmente, essa tarefa, né, ser concluída satisfatoriamente, tem que haver todo um preparo. A equipe tem que estar realmente, né, nos trinques, ou nos cascos, conforme a gente pode falar, né? É o que ela está falando aqui. Tem que começar Eu do vim, baixo mesmo, né? eu vim de Itamaraju com um certo conhecimento, né? Frequentava lá, vim com um certo conhecimento, eu já frequentava a região de Senhor Medina, mas eu nunca disse no Maria Vaz, não, eu conheço, eu sei. Não, eu fui esperando. Cheguei em 93, a coisa foi. Eu nunca cheguei dizendo, ó, estou chegando, eu sou o bom, tenho um centro na Bahia, e eu. Não, eu fui realmente porque eu aprendi isso lá. Muitos chegavam lá dizendo, eu vim do centro de Eunápolis, estou morando aqui em Itamaraju, e eu lá fazia isso. Não tinha nada disso. Vamos para o estudo, tem que ter estudo. Primeiro, a Valda, presidente, era muito rigorosa nesse sentido. Estudo. Então, eu já vim mais ou menos preparado, né, com conhecimento, mas nunca me exaltei, nunca me fiz crescer dizendo que no centro na Bahia eu trabalhava assim, nunca. Eu fui esperando a casa me dar oportunidade, conforme me deram lá em Itamaraju, no Ceará Cristã. Então é isso aí. Tem que haver a iniciação, conforme ela falou aqui, tá? O preparatório, né? É o mínimo. Aí Exatamente. depois a pessoa vai crescendo de dentro, né? Vamos lá? Vamos lá. Antes meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Olha só, é isso aí, hein? Cada situação, isso é para a vida, né? A gente não compreende. Portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. É aquilo que a gente julga que foi um mal terrível, uma coisa horrível. É portadora, vamos falar aqui, né? De ocultos ensinamentos. Olha só. E nós. Hum, oi? Alguém falou aí? Não, Eu estou ouvindo voz. Então, tudo que acontece conosco tem um porquê. É a causa, a famosa causa, né? Nós não entendemos o porquê os efeitos, né? Ontem eu estava num papo aqui com a dona Margarete sobre isso. Ela falou uma situação e disse, olha, Margarete, eu também já pensei muito nisso, só que é o seguinte,
Nossa visão é super limitada. E lá atrás, em outras vidas. Então, vamos aceitar e ficar calado. E orar que dê tudo certo. Só isso que a gente pode fazer, mais nada. Né? A gente vai... A mente da gente começa a trabalhar isso. É a aceitação, logicamente, vamos, né, fazer algo, às vezes, que não... Né, para que não aconteça de novo, ou não vai acontecer, ou mais lutar, né? Mas a aceitação ela faz parte da nossa vida, porque todos nós, cada situação, está bem claro aqui, é portadora de ocultos ensinamentos. E que é o complemento que ela fala aqui, para o nosso bem. Nós não queremos paraquedas em lugar nenhum, nada cai de... Né? Acontece em nossa vida por um acaso, nada disso. Surge coisas de repente, surge pessoas, surge... É uma coisa interessantíssima. Do nada surge algo e pois é, mas isso aí tem um motivo. Tá? Isso aqui é uma coisa que ela fala que é para toda a nossa vida. Alguém quer comentar? Não, é isso mesmo. Tem que estudar. Tem que se preparar. Vai, Lisa. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que lhe cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz, no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Então, algum motivo tinha para o André estar lá. De acordo com ela compreendeu, né, alguma coisa. Se o Eusébio falou para ele ir, é que ele tinha que estar lá. Só que ela também, como responsável, não podia deixar ele ao máximo, porque ele não estava preparado. Mas, se o Eusébio falou, tem alguma coisa ali que é para algo ali que está, né? E ele tem que estar presente. E ela disse que para ele ficar, né, na entrada da caverna, no caso, assim, sair apreciando aquela passagem, naturalmente, o trânsito de espíritos por ali, ele observar aquilo, e ainda não estava em condição de observar lá no fundo da caverna. Né? Aquelas passagens por ali pela boca da caverna não eram tão tétricas conforme ele iria encontrar lá embaixo. Ele ainda não estava preparado para isso. Pois é, eu fiquei pensando aqui, eu quando estou estudando, não sei porquê, vem dois espíritos, né, o bonzinho e o malzinho. Aí o malzinho chegou para mim, a Fran, já imaginou você lá? Tá uma turma de 7. 5 vai para o lado, fica você e outro sozinho lá no meio, aquele meio lá. Olha só, meu Deus do céu. É a mesma coisa que me convidar para ir para a porta do cemitério meia-noite e tomar conta do portão. Ó, você fica nesse portão aqui. Espírita com medo de alma do outro mundo. Pois é, né? Já vi uma mulher não entrar na sala por causa disso, com medo de espírito, né? Eu nunca mais vou esquecer disso, coitado. Eu e o Zé Roberto botamos uma filha, né? Ai. Mas é isso aí, né? Realmente lá não deve ser muito legal, mesmo na porta, viu, seu Roberto? Mesmo na porta deve ser Mesmo muito na bom, porta. Não. O trânsito daqueles espíritos seria bem agradável. Vamos lá, Elisa. Prima, não fala nada não, prima? Fala não. Eu tô chegando agora. Primo, você tá gravando? Tô. Ah, tá. Tá aparecendo Não aí, dá não? para ver aqui. Tem um Não, pontinho no meu vermelho não. por aí, não? Algum lugar tem um pontinho Não. vermelho aí?
Uma bolinha vermelha do lado do grupo de estudos espíritas. Tem não. Mas tudo bem, vamos lá. Por enquanto não tem nenhum comentário. Pois é, prima, você ontem não viu aliás, anteontem não viu a régua que eu consegui uma igual àquela tua. Aquela régua para você tomar conta das crianças lá no teu colégio. Só que eu achei aquela maior que você, né, seu Roberto? Eu esqueci de comentar com a Ludinha. Esqueci de comentar. Mas está gravado, está gravado. Ah, tá. Vou aproveitar. Eu só fiz um pequeno comentário, que era para dar reguada nos outros, né? Nas crianças tinha que subir no banquinho para poder dar reguada. Senão... a régua é muito grande. Ai. Vamos lá, Elisa. Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar. Agradeci contente. Calderário também se manifestou reconhecido. E, no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Tá vendo? A região era medonhamente sombria. O André ainda não estava preparado para isso. Nós não estamos preparados para isso. Mas sim, tomar cuidado, né? Isso vai ter lá na frente, nós vamos ver alguma coisa. Vamos lá. Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas flamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobrira inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas aí... Pois é, isso tudo ele viu nos outros livros, não foi isso? Né? Entidades, um xingando o outro mesmo, né? Estava num braço, todo mundo, suicida, né? Viu, né? Lá do Mercado de Madureira, como é o nome mesmo, Elisa? O fogo purificador. Né? Viu? E passou em vários lugares de pessoas também deu lá, né? Alucinações em câmeras, mas estavam todas resguardadas. Ali não, ali é ao vivo, ao ar livre. Se lá tem ar livre, né? Que eu acho que nem o ar lá é livre, né? Então continuando aí. Estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referia Alighieri, que é o Dante Alighieri, né? Poeta italiano, na Comédia Divina, no poema Imortal. A Divina Comédia dele. Viu? O espiritismo é cultura, tá vendo? Diz aí. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo o rodapé do livro. No meu não tem isso. Essa Divina Comédia apresenta a viagem ao inferno e ao purgatório. Esse poema. Laceravam meu coração as vozes lamentosas despertas a se volarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos, descendo, modificava-se a gritaria. Ouvimos também gargalhadas, imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos separados uns dos outros, ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Olha só, gente, aí que está falando, né? Numerosos grupos, né, que se perdiam de vista, né? A gente imagina a quantidade, né?
A quantidade. O que eu mais acho interessante isso aqui é que vai falar que, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes eram peculiar. Então, todos nós, quando estamos comentando qualquer ato insensato, olha onde a gente se encaixa. Tá? E aqui está falando também, cada um está no seu grupo de sintonia. Então, a gente vê, a gente já ouve o comentário do Calderaro aí, nessa que um grupo enorme de encarnados e desencarnados, né, são desequilibrados. Né? Então, não me lembro qual capítulo lá que ele fala. E está aí. Não é só. A gente pensa que para o abismo, para o mal, para o mal, desculpe, indo para o abismo, para essas regiões trevosas, tem que fazer o mal em si. E fazer o mal para a gente é pegar uma arma, dar um tiro, arrancar um pescoço fora, não é isso? Furar o outro, etc, etc. E nós vamos ver no livro Libertação, que é o próximo livro, que o cara era professor. Opa, era o quê? Professor, que eu falei? Né? Mas não gostava muito de passar as boas informações para os outros. Olha onde ele foi parar. E ele ainda reclama na hora do julgamento. O senhor me botou, para os magistrados, né, que se autodenominam lá, o senhor me botou no grupo de agiotas. Né? Eu não sou agiota, eu era professor, detentor de letras, de conhecimento. E os magistrados falam, não, você era avarento também. Sabia e não passava para frente. Então, a nossa concepção, veja bem, a minha era essa. Aí, para esses lugares, fazer um mal muito gritante. E os livros que a gente tem lido estão nos mostrando que não é bem assim, não. Porque todos nós que fazemos qualquer coisa fora das leis de Deus, podemos nos considerar o quê? Desequilibrados. Jesus é bem claro, não vim para os sãos, vim para os doentes. Pergunta 625. Modelo e guia. Aí a gente vê quem segue ele, quem copia ele. Raros. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero. Vai, fala, Luiz. Não, eu quero só colocar uma imagem que veio na minha mente, com essa descrição que a Elisa acabou de ler, me veio a imagem assim de uma Cracolândia. Estão desorientados, eles estão agrupados, eles estão isolados, eles dão gargalhadas, eles falam impropérios, né? Então, eu acho que a visão deles lá daqui, nossa, é a Cracolândia. Era só isso. De uma forma light, né, Lúcia? De uma forma light. Isso. E nós vamos ter mais como descrever. Quando a Luísa vai descrever mais um pouquinho aqui, a gente vai ver que o negócio realmente... Mas já é um início, né? Isso. É um início. Pode ter já uma pequena ideia, né? Uma pequena ideia. Porque você, com mau pensamento, a gente fere uma pessoa. Só pelo mau pensamento a gente está ferindo uma pessoa. Porque as nossas vibrações estão saindo, conforme o livro mostra, cinzentas, enegrecidas, direcionadas àquele que nós estamos, né, mentalizando. Nós já estamos a meio caminho andado dessa caverna aí. Não precisa nem falar, não precisa agir. Você não precisa bater, não precisa dar tiro, pensou, já está agindo mal. Nosso lar. Veja bem, o André Luiz matou alguém? Feriu alguém? Não é isso? Exatamente. Nada disso. Só fez isso aí que o senhor falou agora. Não gostava de alguns lances, pulava na cerca, fumava e bebia, mas assim, devia ser de uma forma meio, assim, não falo nem desregrada, mas em lugares desregrada. Eu falo em lugares assim, né? Quer dizer, ele tinha uns pequenos comportamentos não muito, né? Então recomendado. Muito recomendado. Então a gente tem que pensar nisso aí. A gente tem que pensar que lá, nesses lugares, não vai só o que serial killer, não. Qualquer um de nós pode ir. O exemplo é esse do Libertação, que nós lemos o próprio André Luiz, né? Qualquer um de nós.
Então o negócio é muito sério. Então, Larissa? Estaríamos acaso alcançando. Não, já li essa parte. Lacerava-me o coração as vozes lamentosas dos persas a se envolverem para o céu de fundo. Não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos descendo modificava-se a gritaria. Ouvimos também gargalhadas e imprecações. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos separados uns dos outros, ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Alguém quer se empregar, seu Roberto? Não, eu não quero. Vai lá marcar. Mesmo porque eu já estou aposentado há muito tempo. Ninguém quer ir lá botar os marcos, né, para medir, né? Agora você vê, ele ficou no limiar da caverna, na entrada da caverna. Quanta coisa ele não está vendo, quanta coisa ele não está observando. Né? E ele não foi fundo, hein? Imagina se ele vai fundo. Pois é. Vamos lá. Ele ficou no limiar e assim mesmo acompanhado. Isso. Dois para correr, mas não sozinho nem pensar. E ele não correu por causa do calderário. Ele se escorou no calderário. Eu não vou porque eu não sou topógrafo, entendeu? Então... viu? Ninguém quer esse emprego. A vaga está lá em nosso lar. A vaga é em nosso lar, mas o trabalho é lá. Olha só. Vai ter um mês de férias. Tem que arrumar um topógrafo. Olha só, um mês de férias. São 12 meses no ano. Tem um mês de férias. Passa um mês em nosso lar, no conforto, no bom lá, né, bem bom, e 11 meses no trabalho. É presencial esse trabalho, tá? Aí, gordinha, vai querer perder a ele? Poxa, eu pensei que fosse o contrário. Um mês de trabalho e o resto de descanso. Só na rede, né? Só na rede. É isso aí. Vamos professora lá. Tem que estar na rede. Vamos lá, Elisa. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal. Quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos ao assistente e a mim com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Vocês vão ficar 6 horas na porta do cemitério, viu? Vai ficar de 10 da noite às 4 da manhã. Sabe, mas... Abraçando. Tá brincando aqui, mas é sério. Vamos lá. Abraçando-me, a diretora disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderário e eu nos achamos a sós, na atra vastidão, povoada de habitantes estranhos. Já nem sei se... Não, mas vai falar um detalhe aqui que é interessante, por isso que... Né? Vamos lá. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Estamos vivendo a vida dele. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Como se estivesse encarnado. Exatamente. Caldeirão vai falar daqui a pouco sobre isso.
Há uma pergunta do André Luiz aqui, né? É. E a gente vai, mas eu acho que é lá na frente, não é aqui agora não. E a gente vai Não é entender agora, não, isso. é mais adiante aqui. Vamos lá, Elisa. Mais adiante. Enquanto densas turvas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopetei alocubrações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negligentes, mais escuros que a própria sombra, a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Vamos explicar tudo isso. Daqui a pouco o Calderaro vai explicar, tá? Essa questão. Veja bem, estão volitando. O André Luiz chegou em nosso lado, não sabia volitar. Não é isso? Naquele livro da Obediência da Vida Eterna, é aquela turma que queria ir né, fugir lá do fogo purificador, lá para podia ir. Eles, para volitarem, tiveram que dar a mão uns aos outros, e a vontade deles, né, conseguiram levar eles até dentro da barca. Mas foram, acho que 12, né? Mas e o resto? Tinha milhares. Né? Mas aqui estão volitando no plano mais pesado. Bem mais pesado. É uma coisa interessante que daqui a pouco a gente vai ler. Não vou comentar aqui agora que o próprio André Luiz, né, vai... Tá? Vamos lá. Ele vai narrar isso mais embaixo. Iniciei meu interrogatório, dirigindo-me a um instrutor. Será que esses míseros precitos nos veem? Essa é a pergunta que eu tinha comentado ainda há pouco. O livro tinha virado a página, eu achei que era mais para trás, não era aqui. Então, veja bem, eles estão no meio de milhares, eles estão no meio de meia dúzia, não, de milhares. E essa turma vê a gente, como é que é isso? É a primeira pergunta. É uma pergunta interessante, é a segunda pergunta. A primeira ainda não teve resposta, né? A lá de cima, como explicar tudo isso? Então, não vê a gente. Vê ou não vê? Olha só a resposta. Alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Entendeu? Porque no fundo já não é tão perigoso, né? Que aquela turma ali está tão preocupada com eles mesmos, vivem no eu. O mundo deles é o eu. E quantos encarnados será que tem por aí assim? A maior parte, ou todos. Entenderam bem o que a gente falou ainda há pouco, que a gente acha que para ir para lá tem que dar tiro, facada, não é isso? Punhalada. Os sentimentos do coração, sentimento do coração, maus pensamentos contra os outros. Sentimento do coração. A pessoa que vive só para ela, está fazendo um mal terrível para ela e para os outros. Não está realizando a parte dela na sociedade, na vida, né? Então, estou vendo o A ou B, quem sabe, sei lá, estou lá interessado nele, está com a turminha dele, nós vamos fazer isso agora, vamos bolar uma parada diferente. Então, eles vivem, como tantos de nós, na escuridão de si mesmos. Eu não sei se eu já contei um caso aqui, eu não sei nem se eu devo contar. Vou falar só, uma pessoa me ligou, essa pessoa já desencarnou, falando, estou tendo um sonho assim, 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 que tem um certo espírito
que é conhecido nosso, e ele está me pedindo uns papéis emprestados. Eu ri na hora. Tá? E eu falei, poxa, o cidadão muito meu amigo, tá? Esse que estava no plano espiritual, com essa ainda encarnada. Eu falei, olha, ele está vivendo. Lá você é espírita, me explica isso. Depois ela se tornou espírita por causa desse fato, tá? Ela desencarnou há pouco tempo agora, é espírita mesmo. Pô, assistindo palestras, tá? Fazendo um trabalhinho leve que ela começou, mas graças a Deus. E eu falei, olha, não tem jeito, a gente não pode fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer é orar e nas nossas orações conversar com ele, porque ele está perdendo o tempo dele. E expliquei mais ou menos essa questão aqui, né? Tá vendo aí? Essa questão aí. Passado um tempo, ela me liga, ó, parou de vir em meus sonhos, acho que fez efeito. Disse, sim, você que estava tendo contato direto com ele, conversando com ele através do pensamento e das preces, você deve ter conseguido o teu objetivo. Tá? Ou ele desistiu e foi procurar outra pessoa. É muito interessante isso aí. Então, o cara estava lá no plano espiritual há mais de 20 anos, tá? Vivendo como ele vivia há 20 anos atrás aqui entre nós. Impressionante o negócio. E era um cara de, olha, bom coração. Excelente coração. Tinham 6 irmãos, ele mais 5. O modo que ele tratava a mãe era impressionante. Impressionante. Era um coração, principalmente em relação à mãe. Aos irmãos, tratava todo mundo. Né? Era um cara muito bom. Mas olha que ele estava, gente. Que era do tipo de vida que ele levava. Não devia estar em nosso lar, infelizmente. Né? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Não, respondeu o caldeirado paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Para você ver, lá embaixo tem escolas. Lá embaixo tem escolas. Né? Lá embaixo tem instrução. Tem instrução. É uma preparação, mas a si mesmo não estão conseguindo grandes êxitos nessa preparação, nessas orientações, não. É que a pessoa tem que querer, né? A vontade aí claro. É fundamental. É o caso do André Luiz. Demorou 8 anos para descobrir que não era aquilo que ele queria, era outra coisa, né? É isso. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, né? Quem não quer ser ajudado. Eles estavam voltados só para si mesmos, eles não queriam saber de nada, eles estavam voltados só para si mesmos, não saíam, né? Não desviavam os olhos do próprio umbigo, então tinham dificuldade para aprender. É isso aí, vamos lá, Elisa. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. É a parábola da ovelha perdida, né? Quanto o pastor não faz para trazer de volta uma ovelha para o rebanho, né? Essa parábola aí. Foi uma só que extraviou, mas ele foi buscando. Vamos lá, Elisa. Vendo banda de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei em nossa colônia as faculdades de volitação. Não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas, e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. É os playboys de lá, né?
É. Tá no cavalinho Agora é que vem a explicação. Agora que vem a explicação. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar. Olha só, Elisa, que está falando aí. Pelo intelectual. Tá? Pelo intelectual. Ou seja, o muito inteligente está demonstrando aí que já consegue uma condição melhor de viver acima da média. Né? Não é essa questão do volitar aqui, é um simbolismo disso. Porque é inteligente demais vai fazer o quê? Dominar as massas. É isso? E consegue se sobressair mais. Tem mais poderes, digamos assim. Só que agora o Calderaro vai explicar uma coisa para nós. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Uhum. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitativa, apesar de circunscritos a baixas incursões. Continua? Continua. São donos de imensos poderes de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação do sentimento, o que lhes impede de grandes ascensões. Ou seja, são inteligentíssimos, mas trabalham o quê? Para eles. Um grupo deles. Aí a gente vai ver esses nomes que a gente vê falar por aí, né? Que eu ouvi assim muito falar, né? Tal de magos, negros, dragões, não é isso? Tem outras turmas aí. Isso. Eles fazem coisas realmente, né, bem difíceis para os outros. Mas, como o coração não está aliado, né, ao pensamento, ficam por lá mesmo. Não conseguem grandes voos. Eles voam na área deles, não conseguem sair daquele, né? É isso aí. No que se refere, entretanto, a entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes, com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Tá, entendeu? É fogo. Então, vamos voltar agora no caso do Ciro, do livro, né, 50 anos depois, o filho do Nestório, que foi o namorado da Célia, né? E a gente vai ver o seguinte, depois, numa entrevista, o Chico, né, o Emmanuel falou que o Chico, o Ciro era muito bom. Mas, na realidade, não era muito bom, tá? O cabedal intelectual dele que era pequeno. E ele, né, era fácil ser conduzido. É o que está falando aqui. É mais fácil conduzir uma pessoa de nível intelectual, né, menor, reduzido, conforme fala aqui, do que os muito inteligentes. E os muito inteligentes, por ter informações demais, têm um raciocínio muito rápido, né, deduções muito, né? Geralmente, né, não tô, veja bem, não são todos não, alguns se revoltam com as coisas que vêm na vida. A gente vai vendo, por exemplo, há uma história, não há uma, nos Estados Unidos, diz que uma das igrejas que mais cresce lá é a igreja dos ateus, porque não consegue encontrar explicações inteligíveis na Bíblia. Mas eles também não querem pensar no simbolismo que está ali. Mas como o pensamento deles está meio acelerado, né, com muitas deduções, etc., eles preferem
o grupo deles, vai formar o grupo deles. Os de intelectuais. Aí sentimento, pouco. Então é mais fácil, porque ainda está em crescimento evolutivo na intelectualidade, ser bonzinho. Muito mais. Então, o problema é quando fica muito inteligente também. Esse foi o grande problema do próprio Ciro no livro Renúncia. Quando ele é o padre, né? O padre lá, esqueci o nome, Carlos, né? Padre Carlos. Então não era tão bonzinho, já era meio... Eu gostava de dar uns pulinhos também, meio diferente lá. Alguém quer falar? A inteligência muito grande, mal usada, É um problema. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Neste capítulo da volitação, portanto, impede observar os ascendentes naturais, levando em conta com a própria natureza que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto, buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Espera aí. Bom, olha só, Elisa, eu estava pensando aqui que vai começar o outro assunto, que é aquele que eu falei, porque o André Luiz foi antes no presídio, no hospício, né? Eu acho melhor a gente parar nesse feito o reparo. Que já são 3 minutos, né? Mas o assunto vai se estender por outro lado e a gente vai parar no meio do assunto. Então é melhor parar 2 minutos antes, né? Que dia é a próxima aula, seu Roberto? 22. 22/12. Ó, nós temos que ver o seguinte, que o Natal, se não me engano, é dia 25, né? Segunda-feira, não é isso? E o Ano Novo também é dia 1º, né? Esses 2 dias eu acho que não sei. Acho que cada um vai estar com sua família, né? Ah, provavelmente. Vai ser difícil fazer isso tudo esse dia. Pois é. Então, dia 25 e dia 1º, a gente já fica de antemão, sabendo que não vai ter. Os outros dias, bom, na minha opinião, os outros dias normal, não vejo nada demais. Vai ter aula dia 22, no caso dia 29 depois, que é outra sexta-feira, não vejo nada demais. Mas as 2 segundas, né, o pessoal, né, vai receber visita, ou vai visitar alguém, né? Tem gente aí que, poxa, gosta de beber um vinhozinho a mais no Natal e no Ano Novo. Ai, se eu beber um vinho, vocês vão me visitar em como alcoólico. Né? Botar umas músicas diferentes, assim, tipo pancadão, né? Pum, pum, pum. Se eu beber um vinho, eu estou arriscado a ter trombose, porque bebida alcoólica acaba com o Marevan, com o anticoagulante. Seu Roberto, pregabalina com bebida alcoólica. Eu já imaginou? Tu vai dormir o resto do ano de 24. Ai, eu não vou conseguir andar em linha reta tão cedo. Tão cedo. Então é isso aí, porque eu também estou tomando um colírio, tomando não, né? Colocando colírio, tal de Maxidex, eu acho. É a base de cortisona, né? Ainda devo ficar mais uns dias ainda, já estou com 1 mês já e ainda vou continuar um pouco. Tadinho, não pode beber. Também não posso. Eu estou triste. Você parou a gravação aí, gente? Não, para mim não. Não, a bolinha está lá no mesmo lugar. Então deixa eu parar.